Há 3 anos, Débora interrompeu a carreira de dançarina profissional por conta de dores nas costas. Senti a dor de repente, do nada, não estava fazendo nenhum esforço, estava parada e comecei a sentir uma dor forte na lombar. E aí procurei um médico, um ortopedista, e de imediato ele passou uma ressonância e ele viu que eu estava com o início de uma hérnia de disco. Débora, que também é jornalista, tem hérnia de disco. Durante 2 anos, ela fez tratamento e se livrou das dores. Mas na semana passada veio uma forte crise. Desde então, ela não se separa da almofada e do remédio. 2 anos eu fiquei sem sentir uma dor, nenhuma crise, estava ótima, eu voltei até a dançar, inclusive. E de repente, eu caminhando, eu senti uma dor novamente na lombar. Aí eu, ai meu Deus, tudo de novo. Estudos dizem que 70% da população acima dos 50 anos de idade apresentam alguma alteração degenerativa da coluna. Uma das mais comuns é a hérnia de disco. A doença é caracterizada pelo desgaste do disco intervertebral, essa estrutura cartilaginosa responsável por unir as vértebras da coluna e amortecer o movimento entre elas. A degeneração pode comprimir nervos, causando a dor. O desenvolvimento envolve vários fatores. São diversos fatores que, em conjunto, acabam determinando o surgimento, mais precoce ou não, desse tipo de situação. O fator genético é o mais importante. Então, indivíduos que têm uma história familiar positiva, pai, mãe, tios, tias, avós, com a hérnia discal, estão mais propensos a desenvolver esse tipo de problema. A hérnia de disco também pode surgir devido ao excesso de carga nas costas. Motoristas, mecânicos, estivadores, corredores e alteristas são exemplos de profissionais e desportistas com maiores chances de desenvolver a doença. O tratamento consiste na correção da postura e fortalecimento da musculatura dorsal. Essa história que o portador de hérnia não pode fazer exercício físico é mito. Os exercícios eles vão proporcionar a você uma melhora do seu condicionamento cardiorrespiratório, vão dar uma melhor resistência, uma melhor flexibilidade, um melhor tônus à sua musculatura. Musculatura, ligamentos, tendões, esses que são importantes para que você possa manter um bom equilíbrio do tronco. E um tronco bem equilibrado significa cargas melhor distribuídas. Tá aí as informações do doutor Alexandre. Agora a gente vai conversar com o doutor Antônio Carlos Barbosa, médico neurocirurgião. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bem-vindo ao Jornal do Piauí. É um prazer. E eu achava que quem tinha hérnia de disco era só, tipo, uma pessoa que tinha algum problema de sobrecarga na coluna ou até por herança genética. Mas a gente conversando aqui, eu descobri que até estresse provoca hérnia de disco, doutor? Com certeza. Não, na realidade, a hérnia de disco é uma doença que a gente considera como multifatorial, né? Então, como o colega bem mencionou, o fator genético é fundamental. Mas, claro que os fatores ambientais também vão ser determinantes. Então, tem alguns estudos epidemiológicos que acompanharam irmãos gêmeos, por exemplo, que têm a mesma carga genética e com trabalhos diferentes. Um trabalhando no escritório e outro em trabalhos que exerciam maior carga na coluna. E acompanhando com exames, viram que no decorrer do tempo, com 40 anos, a coluna dos dois tinham praticamente o mesmo desgaste. Ou seja, o fator genético influenciou bastante. É claro que a gente pode considerar, como mencionado aí na reportagem, a pessoa que trabalha como motorista, por exemplo, fica muito tempo em postura mantida. Não é só o peso, a vibração do corpo também influencia muito. Tem que entender que a doença degenerativa do disco é uma coisa fisiológica, que nem você, com o envelhecimento, alterações do colágeno, a pele muda a sua elasticidade e você começa a aparecer as rugas. Isso não quer dizer que é doença. Então, se você fizer uma ressonância da coluna com 40 anos, você tem um desgaste e leva o início da hérnia de disco. Agora, doutor, é muito comum também a indicação da hérnia de disco. Muita gente, quando aparecia com a doença confirmada no diagnóstico médico, tem que fazer uma cirurgia. As pessoas já ficavam, poxa, cirurgia na coluna, e muita gente que tem hérnia de disco tem pavor de ouvir falar em cirurgia na coluna. Tem outros tratamentos, então? Com certeza. Na realidade, 90% dos casos só trata com clínico. Então, seria o último caso, então. Menos de 10% precisa de cirurgia, e a cirurgia também tem diversas técnicas. Desde uma cirurgia menos invasiva, que o paciente vai para o hospital, recebe alta no mesmo dia, com métodos percutâneos, até uma cirurgia de artrodese de maior porte. Isso vai depender do estado de cada paciente, naturalmente. Depende de cada caso, você tem que avaliar. Tem alguns casos que o paciente só tem uma dor leve e você trata apenas com medicamento.
A grande complexidade que eu acho no tratamento da hérnia discal é que a maior parte dos pacientes quer um milagre, um único remédio para resolver. É porque quer se livrar da dor, né, doutor? Isso. Imagino que a dor deva ser grande. E como bem mencionou, o tratamento é complexo. Medicamento, ajustes na vida, com postura, até redução do peso, e o fator psicológico também influencia. O telespectador aqui, ele disse que fez uma artrodese cervical, colocando 12 parafusos, e quer saber se ele pode voltar a trabalhar assim, já que ele trabalha com peso. Correto. O objetivo do tratamento cirúrgico é fazer com que o paciente retorne à sua atividade o mais rápido possível. Então, às vezes você faz um tratamento clínico, demora 3 meses, ele é afastado do trabalho. A cirurgia não. Geralmente, depois de 1 mês de cirurgia, a gente já libera. Mesmo então, trabalhando com peso? Aí é que é o ponto. A mudança também da sua atividade. Não adianta nada eu resolver um problema e ele continuar na mesma atividade que predispõe a esse problema. Ele tem que fazer um ajuste, falar com o médico da empresa dele, o médico do trabalho, para ajustar em outra atividade, agora, não com peso. É possível casos de hérnia de disco em pacientes mais jovens, doutor? Principalmente aqueles que têm a história familiar. Então, às vezes, tem casos até com 15 anos, 20 anos de idade, o paciente desenvolve a hérnia de disco e já tem um histórico na família, que a avó ou algum familiar já foi até operada. Um telespectador aqui, ele disse que o Antônio, ele tem 53 anos, tem hérnia, tem crise com dor nas costas, nas pernas, dormência nos braços e não consegue trabalhar. Ele quer saber se seria o caso de se aposentar. Outro ponto, a maior parte dos casos de afastamento do trabalho no nosso país está relacionado com doença de disco lombar. Mas nem sempre o paciente está inválido. Ele tem que fazer um ajuste. Não passa pela perícia, não né, passa, não passa. E aí é motivo de questionamentos judiciais, tem um custo muito alto. Porque muitos desses pacientes aí já tem outro perfil, um perfil psicológico ruim para o retorno do trabalho. Então, ele quer ter esse ganho secundário, entendeu? Então, é assim, ele muitas vezes pode ter realmente aquele quadro de dor, mas não é uma coisa tão limitante assim a ponto de aposentá-lo. Ele pode ser aproveitado em outras atividades. Pelo contrário, hoje é provado, o paciente que fica em inatividade, ele perpetua a dor. Então, os tratamentos visam ele retornar à atividade porque dificulta essa recorrência. Na reportagem, a Débora teve um quadro de dor, fez o tratamento, 2 anos assintomática, retornou, não quer dizer que ela vai estar inválida, ela vai conseguir voltar ao seu trabalho normalmente. O telespectador querendo saber se quem tem problema de coluna, como escoliose, por exemplo, com o tempo pode desenvolver uma hérnia, se tem alguma ligação. Pode sim, porque um dos fatores, o disco vertebral, ele distribui a carga da coluna. Na escoliose, você tem uma alteração no equilíbrio sagital. Então, há uma sobrecarga maior em alguns dos discos. Então, há uma tendência, que é o que a gente chama de, no futuro, de escoliose degenerativa. Bom, e a gente tem outros problemas de coluna que podem estar relacionados, além da escoliose, com a hérnia de disco, doutor? Sim, 40% das dores da coluna é que está relacionado com a hérnia de disco. Mas, muitas vezes, você tem um desalinhamento da coluna, uma pessoa, por exemplo, fazendo alguma atividade, escorrega, pode ter uma microfratura que não percebe. Então, tem que fazer a avaliação com o especialista para eu afastar. Ou é uma hérnia de disco ou outras patologias. Mas quem já tem a hérnia pode fazer uma atividade física normal? Pode. Na verdade, é o que é recomendado. Naquela fase da dor aguda, aí a gente recomenda o repouso de no máximo 1 a 2 semanas. Tratando com analgésico, às vezes com infiltrações na coluna, o paciente fica sem dor, ele é recomendado a voltar logo para a atividade. Fortalecimento muscular, né, que ajuda na sustentação da coluna. coluna. Não é apenas a parte óssea, a gente tem toda a questão da musculatura e ligamentos. Então, a atividade entra aí. Queria agradecer ao doutor Antônio Carlos Barbosa, médico neurocirurgião do Hospital São Marcos. Muito obrigada pela presença aqui. Prazer. Bom dia, uma boa tarde para o senhor. Tirando aqui muitas dúvidas suas aí que mandaram aqui para o Jornal do Piauí.